trabalho deixou de ser um lugar de prazer para virar só desempenho. Porque assim, que a gente tem que ter desempenho é óbvio. Agora, o problema é que a gente vive numa sociedade do desempenho. Tá? Antes a gente tinha a sociedade da disciplina. Por exemplo, pós-guerra, ali na Revolução Industrial, o que você tinha? Você tinha um patrão, regras a seguir, e você sabia o que podia ou não podia fazer e seguir aquelas regras. Era fácil. Tá? Dava desgaste? Dava, mas era um desgaste de ser submisso, de não ter liberdade, era um outro desgaste. Quando vem a sociedade do desempenho, o grande problema é que nada basta. Você acaba de ter uma vitória, você já está pensando no próximo pulo que você vai ter que dar. E você está o tempo inteiro tendo que ampliar. Então, assim, você fez um bom resultado, aí vão te cobrar o triplo. Você fez o triplo, agora você vai fazer, vai reinventar a roda. E o que acontece? Existe no cérebro humano uma necessidade de fazer e ser. O que significa isso? To be, to do. A gente precisa fazer muito e recolher para que esse muito vire material, para que o cérebro possa fazer essa sopinha e ter novas ideias. Não é na base da cobrança do tipo assim, é mais. Porque às vezes o mais não vai ser mais, vai ser outra via. Não vai ser mais do mesmo. Sim, total. Então, o que leva à exaustão é porque é mais do mesmo. E o cérebro humano detesta ficar reme-reme, ele gosta de novidade. Só que a gente não faz novidade. A gente começa a fazer assim, o que fulano está fazendo? Então vamos fazer o que fulano está fazendo. Isso é péssimo. Aí uma empresa começa a fazer e todo mundo começa a reproduzir. Movimento de gado, manada. O ser humano não é para ser um movimento de manada. Porque no manada ninguém evolui. Porque você não sabe e nem aprende com erro. Tão atual isso, hein? Mas é verdade. Eu digo, a gente se aliena no coletivo, mas a gente transcende no individual. Você tem que fazer, recolher. Sabe aquela coisa do ano sabático? Nós não estou falando de ano sabático. Ninguém tem um ano sabático. Mas você... Sabe aquela hora que você atingiu um patamar? Tira um tempinho, curte esse momento e, tipo assim, deixa teu cérebro processar aquilo. Passa 15 dias no mato. Passa 15 dias no mato. Sem comunicação, teu cérebro vai pegar aquilo e vai te dar de bandeja. Cara, agora tem um caminho alternativo aqui que é sensacional. Mas a gente não dá tempo do cérebro fazer isso. Eu tava quando o Mário me liga, eu tava passando por alguns momentos desse, né? Mas, obviamente, a mente, ela é competitiva sempre, né? Mas eu decidi jogar FIFA. Quando eu burnotei de vez, falei assim, que vou jogar FIFA. Videogame, Nossa, mas eu fiquei uns 40 dias, acho, que eu cheguei no topo do mundo. Eu tava no top 100 players lá do final de semana. Aí, obviamente, depois você vê que, pô, isso aqui não é vida, né? Jogar 8 horas por dia de FIFA ou de qualquer jogo. Mas foi muito bom. Até o dia que você me ligou e falou assim, pô, vamos fazer um podcast. Eu tava na estrada, então não tinha... Estava aberto a ter ideias, a surgir coisas, aí que começou o nosso Mas olha que pequeno interessante. programa. Quando você vai compulsivamente dar resultados, você acabou viciando seu cérebro no sucesso, que é dopaminérgico, dá prazer. Só que se esse sucesso não é reinventado, essa dopamina começa a te adoecer. Você foi para a FIFA, né? Para o jogo lá. Que também é dopamina. Você só trocou a dopamina. Você falou assim, essa dopamina não quero mais. Aí o teu cérebro foi e te botou. Só que foi menos ruim ir para a FIFA, porque você pelo menos não estava com aquela outra dopamina de resultado de desempenho. Você ali estava, de uma certa maneira, brincando. Teu cérebro entendeu isso. Tipo assim, ele está brincando. Não é a brincadeira que a gente queria, mas ele está brincando. Está melhor do que estava antes. Né? E aí, na hora que ele te liga, você está apto a dizer sim. Porque provavelmente, se você tivesse naquele emaranhado, você ia tomar pavor de qualquer coisa. Tipo assim, eu não estou conseguindo nada, você não está entendendo. Não conseguindo viver. Não vou abrir uma nova porta. Mas confie no seu cérebro. Ele precisa ser bem nutrido, porque ele sempre está procurando novidade. É que a gente não dá tempo para ele mostrar para a gente que novidade é essa. Como que você nutre o seu cérebro? Eu nutro fazendo muito e recuando muito. Eu faço exatamente. To do e to be. Tem que ser. Então, sou uma pessoa assim, que eu faço tudo intensamente. Tem uma hora que eu me recolho, as pessoas já até sabem, os amigos, a equipe.
Tipo assim, você tá bem? Eu falei, tô ótima. Eu tô sozinha em casa lendo, não ligo para ninguém. As pessoas, não, mas tá tudo bem. Tá tudo ótimo, gente. Eu tô em conexão comigo. Fiquem. Olha, dá uns 10 dias. Eu saio ligando para todo mundo. Tive mais ideias. Anote isso aí, anote isso aí, anote isso aí. E é brincadeira, eu ligo para eles, eu falo assim, e às vezes 2 horas da manhã, sabe? Uma coisa, porque eu fiquei o dia inteiro lendo, ouvindo música. E aí eu falei, caramba, não tinha pensado nisso. Aí vou tomar banho, né? Pum. Aí eu levo e falo assim, gente, eu tô ligando, mas não é para vocês me responderem, não. É só para anotar isso, porque senão eu nunca mais vou me lembrar. E no início, quando a gente começou a trabalhar, era o tempo todo assim. Então, assim, isso é uma coisa que eu faço questão de nutrir. E durmo bem. Durmo bem, me alimento bem, tiro as tranqueiras, e o resto vem. Porque o cérebro é que nem terra Brasília. Se plantando, tudo dá. Eu tenho uma confiança tão absoluta no meu cérebro. E olha que eu era uma pessoa extremamente com autoestima baixa, porque eu achava que eu era uma anta e burra. A minha primeira página amarelas da revista Veja foi assim, eu me achava burra. Aí minha mãe falou, mas eles podiam aproveitar outra frase, né? Minha filha, logo essa, eu falei, mãe, mas essa é a frase que me define em relação a isso. Então, hoje, eu tenho uma tranquilidade, e a minha equipe às vezes fica, não, mas eu falei, gente, calma, vai dar tudo certo. Não, mas já deu errado. Isso está dando certo. Está dando certo, fiquem tranquilos, está dando certo. E as coisas vão fluindo. Queridos, eu tenho algo muito especial para vocês. Nos próximos dias, quem adquirir qualquer um dos meus cursos online vai receber outro inteiramente grátis. Sim, um segundo curso de presente para você ou para qualquer pessoa que você queira beneficiar com esse conhecimento. E tem mais. Se você fizer a sua inscrição nas primeiras 48 horas, ainda vai ganhar uma palestra inédita que eu gravei com muito carinho, baseada nas minhas vivências e estudos profissionais que poderão, de fato, transformar a sua caminhada. Para isso, é só clicar no link que está aparecendo e escolher com calma o que você acha que nesse momento te chama e deixar o conhecimento entrar. Não hesite, pois se cuidar é um ato de coragem.